tudo que você sonha está do outro lado de uma boa decisão. Uma decisão de coragem. Porque ninguém vai fazer algo grande, ninguém vai conseguir alguma coisa vivendo com medo. Vivendo atrás de desculpas. Mas tudo aquilo que nós precisamos e queremos, nós encontraremos após enfrentar algo desafiador. Mas, vamos juntos pessoal, mas o povo que conhece o seu Deus, se tornará forte e fará o que pessoal? Proezas. Mas o povo que conhece o seu Deus, você conhece o seu Deus? Sim ou não pessoal? Só o dois conhece o seu Deus? O povo que conhece o seu Deus, se eu sei o Deus que eu sirvo, eu me torno o quê? Forte. E eu faço o quê? Proezas. Então se eu creio no Deus que eu digo que eu creio, eu recebo uma força, uma autoridade. Eu faço coisas que eu não estou acostumado a fazer, eu faço coisas que eu nunca pensei que eu pudesse fazer. Eu faço algo, eu faço proezas, porque eu conheço o Deus que eu tenho servido, eu sei no Deus que eu tenho crido. Então quem conhece o Senhor é que faz proezas. Então para fazer proezas e ser forte, eu preciso conhecê-lo. Falar que eu vou numa igreja, falar que eu aceitei Jesus porque eu me batizei, não é sinal, não é algo que eu posso dizer, eu também conheço Deus. Não. Eu posso simplesmente conhecer uma religião. Porque um monte de gente está por aí, fracassada, derrotada, doente, com o casamento uma tragédia, com os filhos perdidos. E ela diz que se perguntar para ela, você tem alguma religião? Tenho. Você acredita em Deus? Creio, acredito. Mas é aquele Deus longe. Igual quando a pessoa fala, né? Você conhece o ator fulano de tal, o artista, o cantor fulano de tal? Ou quem conhece o Leonardo aqui? Quem conhece o Gustavo Lima aqui? Alguém já almoçou com o Gustavo Lima aqui? Eu também não. Então não conheço. Eu ouvi falar. Tem pessoas que não conhecem Deus, mas elas ouviram falar de Deus. Tem um Deus, eu vou numa igreja, e Deus é grande, Deus é forte, Deus abre o mar, e Deus derruba as muralhas. Mas a minha vida está uma tragédia, está cheia de situações. Por quê? Porque eu não conheço, e sem eu conhecer esse Deus, eu não tenho força para lutar. E obviamente, se eu não tenho força, eu não vou fazer proeza nenhuma. Que uma pessoa que faz proeza, que é alguém que faz algo que pouquíssimas pessoas conseguiram fazer. Você tem milhões de jogadores de futebol pelo mundo, mas uma dúzia talvez fez proezas. Tem milhares de jogadores de basquete, mas a gente lembra de alguns. Então você não vai lembrar de todos, porque nem todos fizeram proezas, uma minoria. Então quando eu conheço esse Deus, não de ouvir falar, mas eu conheço como conheço um filho, como eu conheço a minha esposa, quando eu conheço o marido, ou seja, eu convivo, eu estou com ele todos os dias, eu converso com ele, eu tenho intimidade com ele, eu falo o que eu estou sentindo para ele. Isso é conhecer, isso é ter intimidade. Mas para fazer proezas, pessoal, proeza do quê? Eu preciso de um alvo. Vou fazer proeza aonde? Que proeza é essa? Se eu nem sei onde eu vou chegar, ou o que eu quero, o que você quer, qual é o seu alvo, qual é a sua visão? Você tem uma visão? Às vezes não tem. Às vezes ainda nós não temos algo muito claro do que eu quero. Você já deve ter visto aquelas pessoas, eu já vi bastante, que a gente faz as unções aqui, de várias pessoas, algumas que colam fotos, escrevem em todos os espaços, pegam até folhas extras e fazem uma pastinha. Outros, ela bota projeto espiritual,
ser abençoado. Projeto financeiro, quero que o Senhor abençoe minha família. Escrevo especificando, quero um aumento de salário. O que é isso? O que é que a pessoa quer? Se Deus aumentar $1 no salário dela, tá bom, porque ela pediu um aumento de salário. Senhor, eu quero minha família abençoada. O que é ser abençoado? O que é uma vida profissional abençoada? Tem um monte de gente que, para ele ter uma vida abençoada, como aquela frase que a pessoa aceita, né, uma condição muito pequena na vida dela. Pagando as contas está bom. Não conhece nada, não compra nada, não visita nada, não proporciona à família nada superior, está bom mesmo. Será que está bom mesmo? Mas se aquele é o teto da pessoa, ela nunca vai fazer proeza. Só para pagar as contas, a maioria já consegue. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível, o Deus que, se eu creio nele, se eu confio nele, se eu conheço ele, se eu quero primeiro conhecê-lo, eu me torno forte, eu faço proezas, eu acredito, eu tenho visão. Então qual é a sua visão de vida? Qual é a sua visão para o reino? Qual é a sua visão para a sua família? Qual o legado que você quer deixar? Eu quero ser útil para o reino. Eu quero ser um canal de bênção nessa geração. Eu quero fazer parte dos planos de Deus para este tempo, como Davi. Davi cumpriu o propósito de Deus naquele tempo, naquela geração, e ele morreu. Então eu estou aqui, você está aqui, mas eu tenho que me colocar na posição, Senhor, eu quero participar dos seus projetos, eu quero participar dos seus planos. E para ter uma visão, pessoal, eu preciso ter uma visão de Deus. Porque tem gente que tem sonhos, tem uma série de coisas, mas não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver, os planos, os projetos, não tem nada a ver. E Deus tem planos, Jeremias 29:11 diz isso para nós. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. São os planos de paz, de bênção, para dar o fim que vocês esperam. Então Deus tem um plano poderoso para cada um de nós. Você acredita nisso? Deus tem um plano poderoso para cada um de nós. E Deus não quer que eu viva apenas pensando no meu bem-estar. Eu quero comprar isso, eu quero ter isso, eu quero estar em tal situação para poder fazer isso. Não. Deus não quer mais uma pessoa fútil, como tem muitas aí, muitas inúteis, que pensam só em si mesmas, que buscam pelas próprias motivações. O Senhor quer que nós pensemos em coisas maiores. Jesus não disse que nós não teríamos problemas, situações para nos preocupar, mas Ele disse que nós não precisaríamos nos preocupar com essas situações. Ele diz, lá se eu não me engano, em Mateus 6, não se preocupem com o que vocês vão comer, não se preocupem com o que vocês vão beber, quer dizer que então não é para fazer nada. Não, Ele não disse isso. Ele falou que Ele não disse que a gente não teria com o que se preocupar, mas Ele falou, não coloque a sua insegurança, o seu medo nessas situações, não se preocupe, mas busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas à sua vida. Então o Senhor não disse que a gente não teria com o que se preocupar, mas Ele falou o quê? Me priorize o Senhor. Então a visão que vai me levar longe é a visão que é maior do que eu. Que quando eu não estiver mais aqui, a minha visão vai continuar sendo representada por alguma coisa. Por obras, por palavras, por mensagens, por ensinamentos, por uma cultura que foi transformada. Então a nossa vida precisa de uma visão. Para eu fazer proezas, eu preciso ter uma visão de Deus. Então, no que você dorme e acorda pensando? Todos os dias nós estamos sendo treinados para viver este algo maior.